E aí, como é que você está? Hoje iniciamos Eletrodinâmica, uma sequência de mais de 10 aulas desse assunto incrível. Turma de Eletromagnetismo Básico do IFRN de Santa Cruz, isso corresponde ao capítulo 26, que engloba aí pelo menos umas 10 aulas desse assunto. Turma de Refrigeração 2M é o assunto que estamos ministrando no terceiro bimestre. Vamos falar hoje de quê, Carlos? Corrente elétrica. Qualquer dúvida que você tenha, esse é o e-mail institucional e o WhatsApp. E os objetivos da aula de hoje: definir intensidade média de corrente elétrica e compreender e fazer muitas aplicações de corrente elétrica no cotidiano. Conto com você para uma breve introdução do assunto. Em um meio sólido, por exemplo, em um fio não conectado a um gerador. Então imagine um fio aí que não está conectado à rede de energia elétrica. Os elétrons da camada de valência, aqueles da última camada, lembra das aulas de química? Eles estão se movimentando, hein, gente, em direções totalmente malucas, aleatórias, para cima, para baixo, para o lado, na diagonal. É o chamado movimento desordenado. E este movimento desordenado muito louco não produz nenhum tipo de efeito elétrico. Então para produzir esse efeito elétrico, nós temos a corrente elétrica. Então anote aí, o que é corrente elétrica? É o movimento ordenado de cargas elétricas devido à diferença de potencial, DDP, tensão, voltagem, que nós estudamos das aulas 70 a 72 no finalzinho de eletrostática. Dependendo do meio, seja ele sólido, líquido ou gasoso, a corrente elétrica se deve a elementos diferentes. Vamos comentar isso. Se o meio for sólido, a maioria das nossas questões, aí esse movimento ordenado, gente, se deve a elétrons livres, aqueles da camada de valência, os elétrons que estão na camada mais externas do átomo. Só para você ter ideia, gente, no cobre nós temos 8,5 vezes 10 elevado a 28 elétrons livres para cada metro cúbico. Lembre, para que os elétrons saiam de um movimento desordenado e passem a ter o movimento ordenado, nós precisamos ter uma fonte de tensão, uma bateria, um gerador com o seu polo positivo e o polo negativo. Pensa comigo, as cargas negativas vão procurar o polo positivo. Por isso que os elétrons estão nesse sentido. Sacou? Muito bem, Carlos. Mas no líquido, o movimento se deve só aos elétrons? Não. Se deve, gente, aos íons. Cátions, que são os íons, os átomos que perdem elétrons, ficando positivo, e os ânions, que são os átomos que ganham elétrons, ficando assim negativo. Então, no meio líquido, gente, a carga elétrica vai se dever tanto aos cátions, que são os íons positivos, e os ânions íons negativos. Não esqueça, a carga total quando o meio for líquido não é devido somente aos elétrons. Vai ser uma soma dos cátions mais os ânions em módulo. Você soma os dois positivamente. Percebeu? E no meio gasoso, Carlos, é raro, mas no meio gasoso segue a mesma ideia. Nós também vamos ter a soma dos cátions com os ânions. A única diferença em termos teóricos é que essa ionização se dá pela colisão dos elétrons livres com os átomos, tá bom? A gente não vai fazer exercício com os gases, tá certo? Muito bem, Carlos, entendi. Ô, Carlos, eu já vi que tem um tal de sentido real e sentido convencional. O sentido real, obviamente, é o movimento dos elétrons, porque realmente quem se movimenta são os elétrons. No entanto, por convenção, razões históricas de quando a teoria do eletromagnetismo foi desenvolvida, consideraremos que a corrente elétrica se deve ao movimento de prótons, cargas positivas. E aí, nós vamos utilizar em todos os exercícios, a não ser que a questão diga o contrário, o sentido convencional da corrente elétrica. Nós imaginamos como se fossem prótons se movendo, ao invés de elétrons. Do ponto de vista de cálculo, isso não muda nada, mas tenha muito cuidado com isso que eu coloquei. Em resumo, no sentido real, você imagina que são realmente os elétrons, que de fato são. Mas nós utilizamos, por convenção, como se fossem prótons se movendo. Então,
Olha aqui para mim, para você entender, ó. No sentido real, que a gente não vai utilizar nos exercícios, realmente são os elétrons que se movem. Os elétrons vão até o polo positivo. Nós vamos utilizar sempre o sentido convencional, imaginando como quem se movesse fossem os prótons. Então, os prótons vão sair do polo positivo e vão procurar o polo negativo. É muito importante esse slide, gente. Nunca esqueça do que eu vou lhe dizer agora. Para o sentido convencional, na maioria esmagadora das questões, a gente sempre vai imaginar a corrente elétrica em seu sentido convencional, entrando pelo polo negativo, porque o positivo procura o negativo, e saindo pelo polo positivo. Sacou isso aí? Olha aí o exemplo para você novamente. Ó. Qual seria o sentido convencional da corrente elétrica? A setinha vermelha, parabéns, ela entra no negativo e sai pelo positivo. Essa corrente elétrica, gente, ela vai causar o efeito luminoso aqui nessa lâmpada. Muito bem, né, Carlos? Eu tenho que lembrar, né, Carlos, que se tem uma diferença de potencial, é o campo elétrico que faz com que esses elétrons se movam. Parabéns, lembrou das nossas aulas iniciais de eletrostática. Muito bem, tá? Mais uma vez, frisando. Sentido convencional é o que a gente vai utilizar. Imaginam-se cargas positivas se movendo. Ficou claro, né, gente, essa observação? Pois é. A partir dessa convenção de que são prótons que se movem, embora que se você imaginar que são os elétrons, os resultados dariam os mesmos, só mudaria o sentido. O cara que estudou a intensidade média da corrente elétrica foi esse francês aqui, ó, André-Marie Ampère. Muito bem. E para isso, gente, eu vou imaginar o quê? Várias cargas positivas, imaginando que são prótons que se movimentam. E esses prótons vão passar por uma seção transversal, por uma área A. Por definição, a intensidade média de corrente elétrica é a divisão da carga elétrica que está passando aqui nessa seção no respectivo intervalo de tempo. Você ainda lembra que carga elétrica é medida em Coulomb e o tempo no sistema internacional é medido em segundos? Pois é, gente. A partir daí, nós definimos a intensidade média de corrente elétrica. Coulomb por segundo. E Coulomb por segundo, a partir de agora, vai receber o sobrenome desse cara, gente boa aqui, ó, Ampère. Então, ó, só é Ampère a corrente se for carga em Coulomb e tempo em segundo. Entendi, Carlos. Muito legal. E lembrando ainda da nossa aula 67, né, gente? Que se a carga de um próton, que é igualzinha a do elétron, é certo pelo sinal, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, se eu tiver N prótons passando aqui, é só multiplicar o número de prótons pela carga elementar em módulo, 1,6 vezes 10 a menos 19. E você ainda lembra quantas cargas elementares, sejam prótons ou elétrons, prótons, se eu estiver analisando o sentido convencional, que é o que sempre vou usar, ou elétrons no sentido real, equivaleriam a um Coulomb? Você ainda lembra que a gente fez esse exercício? Vamos repetir na aula 67? Quando a carga é um Coulomb, eu quero achar o número de cargas relativas a um Coulomb. Como o módulo da carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, ele vai passar dividindo aqui, ó, 1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Sobe, Carlos, sobe o 10 a menos 19, fica 10 a 19. Então vai ficar 1 vezes 10 a 19, dividido por 1,6. Minha gente, eu posso escrever 1 vezes 10 a 19 como 10 vezes 10 a 18, né? Eu aumento um zero aqui e tiro uma unidade do expoente. Quando eu dividir 10 por 1,6, dá 6,25. Então, gente, em um Coulomb, para você ver como essa unidade é uma unidade grande, equivale a 6,25 vezes 10 a 18 prótons ou elétrons. Entendi, cara. Muito bem. Vamos fazer um exemplo? Bora lá? Exemplo 1. Uma corrente elétrica de 5 miliamperes. Eita, você ainda lembra que o mili significa 10 a menos 3? Pois é, outros submúltiplos seriam o micro, 10 a menos 6, o nano, 10 a menos 9, né? Os chamados submúltiplos. Então, toda vez que aparecer o mzinho mili, tem que botar 10 a menos 3. Então, esse aqui é o valor da corrente elétrica. Passa por uma seção transversal, aquela área que eu mostrei em 1 minuto. Ei, não pode não, tem que ser segundo, lembra?
Ah, ele quer saber qual a quantidade de carga elétrica transportada ao longo de 1 minuto por essa seção e ele quer saber quantos elétrons ou prótons, o cálculo não interessa, passa por essa seção nesse intervalo de tempo. Muito bem, como é que a gente vai fazer então? Quais são os dados da questão? A corrente, 5,4 miliampere. Atenção, gente, vamos só alterar que é 5,4 miliampere no enunciado. Vou voltar, tá? Ó, gente, o valor realmente é 5,4 miliampere, tá? Para você consertar aí. Então, de novo, ó. Então, corrente 5,4 miliampere, que é 5,4 vezes 10 a menos 3 ampere. O tempo é 1 minuto, tem que ser em segundo para ser o sistema internacional, o ampere, né? 60 segundos. O minuto tem 60 segundos, né? Qual é a carga? Bom, a expressão da intensidade média de corrente elétrica, carga sobre tempo. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o tempo multiplicando a intensidade média. Então, carga vai ser intensidade média vezes o tempo. Então, como a intensidade média de corrente é 5,4 vezes 10 a menos 3 e o tempo é 60 segundos, eu vou multiplicar 5,4 por 60, que dá 324, vezes 10 a menos 3. Gente, 324 vezes 10 a menos 3, eu posso escrever como 324 dividido por 10 a terceira. Expoente negativo, quando passa para o denominador, fica positivo. Então, ficaria 324 sobre 1.000. Isso me dá 0,324 coulombs. É lógico que você poderia parar aqui, mas eu resolvi lembrar você que 10 a menos 3, quando passa dividindo, é 10 a terceira. Isso me daria uma carga de 0,324 coulombs. E agora, eu consigo calcular quantos elétrons ou prótons, não importam, elétrons se fosse o sentido real, ou prótons o convencional, os cálculos não mudam, a carga é 0,324. N que multiplica o módulo da carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos passar dividindo, né, gente? 0,324 por 1,6 vezes 10 a menos 19. O que é que eu faço agora? Passo 10 a menos 19 para o numerador. Estava negativo, passou positivo. E neste momento eu posso fazer o seguinte, ó, como 0,324 é menor que 1,6, eu posso andar com a vírgula uma casa para a direita, para que esse número fique maior que 1,6, e a unidade 19 vem para 18. Então ficaria 3,24 dividido por 1,6. Faz aí na calculadora 3,24 por 1,6. 2,025. Cuidado com essa divisão. Eu pediria que você fizesse na calculadora, mas depois faça na mão, porque esse zero aqui pode lhe pegar, viu? Cuidado, hein? Na minha aula 2 do meu playlist de matemática, eu ensino aí como fazer isso aqui bem legal, tá? Então, 2,025 vezes 10 a 18 elétrons ou prótons, dependendo do que você considere sentido real ou convencional, tá? Então, realmente são elétrons que se movem, né? Mas a gente imagina sempre o sentido convencional. Muito bem, Carlos. Estou gostando do assunto, viu? As unidades Ampere e Coulomb, que são unidades do sistema internacional, elas podem ser relacionadas do seguinte modo. Lembra que eu isolei a carga agora há pouco e ficou intensidade média vezes tempo? Então, como a intensidade média de corrente é ampere e o tempo é em segundo, a carga vai ser em Coulomb. É só para você não esquecer, gente, que o Coulomb, que é carga, é sempre ampere vezes segundo no sistema internacional. Porém, é muito utilizado a unidade prática em bateria de carro, na bateria do seu celular, gente. É o ampere vezes hora. Então, ampere vezes hora é unidade de quê? Atenção, é de carga. Por quê? Porque ela multiplica ampere, que é corrente, por hora, que é tempo. Não está no sistema internacional, mas é unidade de carga elétrica. Ampere vezes hora. E tem como relacionar ampere vezes hora com o Coulomb? Tem. Ó, uma hora tem quantos segundos? 3.600 segundos. Então, quando eu substituir hora por 3.600 segundos, ficou 3.600 ampere vezes segundo. Mas quem é ampere vezes segundo, Carlos? É Coulomb. Então, 1 ampere vezes hora equivale a 3.600 Coulomb. Ó. Ampere vezes hora, 1 ampere vezes hora, equivale a 3.600 Coulomb. Se quiser decorar, você já pode fazer isso. Ei, mas na prática isso significa o quê? Tá aí, ó, a bateria aí, ó. 100
ampere vezes hora. Tá vendo aqui, ó? Isso é carga. Isso significa que essa bateria fornece 12 volts e a carga que ela está disponibilizando é 100 ampere vezes hora. Lembra que é carga? E o que significa 100 ampere vezes hora? Pode significar muitas coisas. Pode significar que eu consigo uma corrente de 100 ampere durante 1 hora fornecida por essa bateria, ou 50 amperes durante 2 horas, porque 50 vezes 2 ou 100, ou ainda 25 amperes durante 4 horas, e assim sucessivamente. Claro, poderia ser até 1 ampere durante 100 horas, né? Pois é, isto é o que significa a carga de uma bateria. A corrente constante que ela consegue fornecer em um certo tempo. Gostei. Mas eu queria uma questão mais prática. Eu queria uma questão falando de celular. Então, bora comigo? Exemplo 2. Questão de altíssima probabilidade de cair no Enem ou na sua prova, viu? Pessoal aí de refrigeração, se liga que isso é questão de prova. Eletromagnetismo básico, pode haver referência a isso aí. Então, eu estou trazendo para você a bateria de um celular aqui, ó. Capacidade, consegue ver aqui em inglês, ó? 2.200 miliamperes vezes hora. Isso aqui, o watt vezes hora, a gente só vai ver na aula de energia e potência, tá? Um pouquinho mais à frente. Então, vamos se concentrar na carga. Então, vamos lá. Exemplo 2. Uma bateria de celular, tá aqui em cima, ó, né? 2.200 miliamperes vezes hora. Totalmente carregada, ela tem essa carga aqui. João, com seus aplicativos lá no seu celular, em determinado momento, ele utiliza em média, ele faz uma média aí, né? Uma corrente de 125 mA. Então, para entrar no Facebook, no Instagram, para baixar algum jogo aí, ele precisa de uma corrente em média 125 mA. Ele quer saber qual a duração dessa bateria. Em quanto tempo ela vai descarregar? Professor, que questão massa. E como é que a gente faz? É bem mais simples do que você está pensando. Quais são os dados? A carga, 2.200 mili. Lembra que esse mili é 10 a menos 3? Ah, só que você não vai precisar substituir. Sabe por quê? Ó, porque a corrente está em miliampere. Eita, que notícia boa. Como aqui está em miliampere e aqui está em miliampere, não vai precisar transformar por 10 a menos 3, né? Vamos achar o tempo? Qual é a fórmula? Carga é intensidade média vezes tempo, né? Você pode escrever assim também. Aí me diga uma coisa. Eu posso dizer então que o tempo é carga sobre intensidade média. Eu não quero tempo, né? Se eu isolar aqui o ΔT, vai ficar carga sobre intensidade média. Qual é a carga? 2.200 miliamperes vezes hora. Qual é a intensidade média? 125 miliamperes. Corta para eu ver. Corta para eu ver. Cortou. Show demais. Se a carga vier em miliampere vezes hora e a corrente em miliampere, não precisa fazer nada, ele corta. Quando você dividir 2.200 por 125, sobrou hora. Então, isso me dá 17,6 horas. Cuidado, tá, gente? Que 17,6 horas corresponde a 17 horas mais 0,6 horas. 0,6 horas, cada hora tem 60 minutos. Se uma hora tem 60 minutos, então eu vou dizer que vai ser 17 horas mais 0,6 vezes 60. 0,6 vezes 60 é 36 minutos. Então, cuidado com essa fração aqui, tá? Essa vírgula aqui, ó. 17,6 horas é 17 horas mais 0,6 de 60 minutos. Então, duraria 17 horas e 36 minutos. Quais são os tipos de corrente que a gente tem? A corrente contínua é aquela corrente, gente, que mantém sempre o mesmo sentido. Não é obrigado que ela sempre fique constante, não, viu? Cuidado. Corrente contínua não é sinal de corrente constante. É a corrente que mantém o mesmo sentido. Ela é fornecida por pilhas, baterias. Aqui elas fornecem uma corrente constante. E alternada é o quê? É aquela fornecida pela rede elétrica. Você vai ver na aula de eletromagnetismo que tem uma chamada lei de Faraday-Lenz, que diz que a corrente é alternada pela variação do fluxo magnético. Na corrente alternada, gente, ela sai do positivo e vai para o negativo. Tá vendo que ela está mudando o sentido? Lembre, corrente positiva acima do eixo do tempo é porque ela tem um sentido. Corrente negativa, ela tem sentido contrário. Então, quando é que é contínua? Quando ela está totalmente acima do eixo do tempo. Quando é que é alternada? Quando ela fica hora acima do eixo do tempo positivo ou hora abaixo. Eu estou dizendo isso porque essa corrente aqui é contínua. Ó. Não, professor, está alternando. Não, ela é contínua. Mas não é constante. Por quê? Porque ela está acima do eixo do tempo. Então, ó, para essa corrente, não há alteração no sentido, porque ela está positiva o tempo todo. Mas ela passa periodicamente por variações, não sendo sempre necessariamente constante entre duas medidas em diferentes tempos. Esse tipo de corrente elétrica contínua
que não é constante, é comumente encontrada em circuitos retificadores de corrente alternada, que será visto na segunda parte da aula de indução eletromagnética. Então você entendeu a diferença? Corrente contínua está sempre acima do eixo do tempo, só um sentido. Corrente alternada, ora está acima e ora está abaixo. E a corrente contínua pode ser constante ou pode ser variável. Gostei dessa observação, viu, Carlos? Gente, quando você tem o gráfico da corrente pelo tempo, eu estou vendo que isso aqui é uma corrente contínua, né? Está totalmente acima do eixo do tempo. Pode-se mostrar que a carga elétrica entre dois instantes que você quer calcular é igual à área do gráfico entre esses dois instantes. Então, se você quiser, por exemplo, a carga entre 0 e T2 seria a área do trapézio. Se você quisesse a carga entre 0 e T1, seria a área do retângulo. Se você quisesse a carga entre T1 e T2, seria o triângulo. Calculou a área, achou a carga. No gráfico da corrente em ampere, cuidado, pelo tempo em segundos. Então, vou dar um exemplo a você. Qual a intensidade média de corrente elétrica entre os instantes 0 e 5? Primeiramente, vamos achar a carga, né? Já que eu tenho o gráfico. Ó, e olha o detalhe, hein? A corrente está em miliampere. Eita! E o tempo está em segundo. Entre 0 e 5 é um trapézio. Você ainda lembra como é que se calcula a área do trapézio em matemática? Base maior, base menor e altura. Como é? Base maior mais base menor, dentro do parênteses, vezes a altura sobre 2. Então, bora calcular? Bora. Área do trapézio. Eu quero você comigo agora. Quem é a base maior? 5. Parabéns. Quem é a base menor? 3. E a altura? Para um pouquinho. Acompanhe comigo agora. Base maior é 5? Tá aqui, ó. Bzão. Base menor é 3. Por que a altura não é só 8? Porque miliampere é 10 a menos 3. Gente, tenha muito cuidado com as unidades no gráfico. Aqui tem que ser ampere. Como é mili, fica 10 a menos 3. Então, você tem que ter muito cuidado com isso aqui. Isso aqui pode fazer ele perder uma questão. Como é miliampere, eu faço 8 vezes 10 a menos 3 ampere, porque mili é 10 a menos 3 ampere. Então, resolvendo aqui, ó, 5 mais 3 é 8, vezes 8 vezes 10 a menos 3 sobre 2. Galera, com muito cuidado aqui, ó, 8 vezes 8 é 64. Dividido por 2 é 32. Então, achei a carga entre 0 e 5 segundos. Mas não é isso que ele quer. Ele está pedindo a intensidade média. Oxe, mas se você tiver a carga, você não tem que calcular como calcular a intensidade média entre 0 e 5 segundos? Tem mesmo. Como é que eu faço, Carlos? É só dividir essa carga que você acabou de encontrar entre 0 e 5 segundos, que é a área do gráfico, 32 vezes 10 a menos 3, e dividir pelo tempo, em segundos, 5. 32 dividido por 5 dá 6,4 vezes 10 a menos 3. E você já sabe que 10 a menos 3 é mili. Então, a intensidade média de corrente elétrica entre 0 e 5 segundos é a área, que é a carga, pelo intervalo de tempo 5 segundos. Isso me dá 6,4 miliampere. Gostei da questão, viu, Carlos? Gente, atenção. Os exercícios estão muito bons de corrente elétrica. Eu preparei para você 11 exercícios maravilhosos. Então, eu pediria que você anotasse passo a passo cada exercício, que estão muito legais, tá bom? Então, bora comigo? Exercício ligado ao dia a dia, gente. Vamos comigo. As telas sensíveis ao toque, ou touchscreen, vêm substituindo as telas convencionais dos mais diversos dispositivos eletrônicos, como celulares, computadores, etc. e tal. Essas telas são equipadas com sensores capazes de detectar o toque por meio da pressão exercida na tela. Diferentes tecnologias podem ser utilizadas na construção desses dispositivos. Um exemplo é a tela resistiva, que é composta por 3 finas camadas, tal que uma corrente elétrica de baixa intensidade passa entre a camada resistiva e a capacitiva, enquanto a tela está ligada. Isso posto, se a tela touchscreen de um dispositivo eletrônico ficar ligada por 2 horas, deu tempo, olha. Com uma corrente elétrica de 0,03 ampere, deu a corrente, ó. Ele quer saber qual é a carga elétrica. A carga é em coulomb, corrente em ampere e o tempo, você ainda lembra? Parabéns. Olha aí a tela touchscreen. Massa, né? Você já deve ter visto uma dessa. Então, quais são os dados que eu preciso para calcular a carga elétrica, gente? A corrente é 0,03 ampere. O tempo não pode ser em hora. Parabéns. Anote aí.
Uma hora tem quantos segundos? 60. Não, cuidado. Uma hora tem 60 minutos. Como cada minuto tem 60 segundos, você faz 60 vezes 60, que dá 3.600. Então, 2 horas teriam 2 vezes 3.600 segundos, que é em uma hora. Isso me dá 7.200 segundos. Como é que eu acho a carga? Qual é a expressão da intensidade média de corrente? Carga sobre tempo. Isolando a carga, intensidade média vezes tempo. Como a corrente está em ampere e o tempo está em segundo, a carga vai ser em coulomb, ó. 0,03 vezes 7.200. Multiplica aí para eu ver. 216 coulomb. Já terminou, Carlos? Já. Primeira questão, letra E. Assinou embaixo, acertou, né? Segunda questão, igualmente interessante. A enguia elétrica ou poraquê, peixe de água doce da região amazônica, chega até 2,5 metros de comprimento e 25 centímetros de diâmetro. Na cauda, que ocupa cerca de 4/5 do seu comprimento, está situada a sua fonte de tensão, as chamadas eletroplacas. Dependendo do tamanho e da vitalidade do animal, essas eletroplacas podem gerar uma tensão de até 600 volts e uma corrente de 2 amperes. Impulsos que duram cerca de 3 milésimos de segundo. Descarga suficiente para atordoar uma pessoa ou matar pequenos animais. Olha aí, realmente esse aí é o poraquê. Não chega perto desse bicho não, viu? Numa descarga elétrica da enguia sobre o animal, o número de cargas elétricas elementares que percorre o corpo do animal a cada pulso pode ser estimado em deu a carga de um elétron, de um próton, de uma unidade de carga, 1,6 vezes 10 a menos 19. Galera, em muitas questões, alguns dados que são fornecidos não são utilizados. Por exemplo, o comprimento do animal, a tensão. A gente só precisa de quê para matar a questão? Como ele quer a carga elétrica? Ele deu a intensidade média de corrente na questão, 2 amperes, e deu o tempo do pulso. 3 milésimos de segundo. Galera, o que é milésimo? Milésima parte. Então, 3 milésimos de segundo é 3 dividido por 1000. 3 dividido por 1000 é 3 sobre 10 a terceira. Passo 10 a terceira para cima. 3 vezes 10 a menos 3 segundos. 3 milissegundos é 3 milésimos. Carlos, entendi. Como é que a gente acha a carga? Igualzinho à questão anterior. Mesma fórmula. Carga é intensidade média vezes o tempo. Então, eu vou pegar a intensidade média que já está em ampere e o tempo está em segundo. Então, multiplicando 2 vezes 3, isso me dá 6 vezes 10 a menos 3 coulomb. A carga é em coulomb sempre que a corrente está em ampere e o tempo em segundo. Mas não é a carga que ele quer. Ele quer saber a quantidade de cargas elementares. Lembra daquela formulazinha? Carga é o número de portadores de carga, sejam elétrons ou prótons, vezes o módulo da carga elementar. 6 vezes 10 a menos 3 foi a carga, N que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19. Passa 1,6 vezes 10 a menos 19 dividindo. Esse 10 a menos 19 sobe positivo. Como é que dá 10 a menos 3 vezes 10 a mais 19? Conserva a base, soma os expoentes. Então, isso me dá 10 a 16. Agora é só dividir 6 por 1,6. 6 por 1,6, faz aí na mão. Dá uma pausa no vídeo e faz. Você vai encontrar 3,75 vezes 10 a 16 elétrons. Portanto, letra D, porque ele pediu aproximadamente. 3,75 vezes 10 a 16, olhando as outras alternativas, a letra D, 4 vezes 10 a 16, é a mais próxima. Gostei, viu, Carlos? Eita, que questão massa, gente. Da Unicamp, adaptei essa questão para você. Vamos ver um agora com líquido, né? Corrente elétrica em líquido, você ainda lembra, né? A figura a seguir mostra como se pode dar um banho de prata em objetos, como, por exemplo, em talheres. O dispositivo consiste de uma barra de prata e do objeto que se quer banhar, que são imersos em uma solução condutora de eletricidade, um líquido. Considere que uma corrente de 6 amperes passa pelo circuito e que cada coulomb de carga transporta aproximadamente 1,1 miligrama de prata. Cada coulomb de carga transporta 1,1 miligrama de prata. Ele quer que você faça letra A, questão discursiva. Tá aí, né, gente? A galvanoplastia, salvo engano, para dar um banho de prata. Calcule a carga que passa nos eletrodos em 1 hora e na letra B, ele quer saber quantos gramas de prata são depositados sobre o objeto em 20 minutos.
Parece que a letra A a gente já fez hoje. Já. Eu tenho a intensidade média de corrente, que é 6 amperes, e tenho o tempo. Não pode ser em hora, né, gente? Uma hora tem quantos segundos? 3.600 segundos. Então, consigo achar diretamente a carga. Essa carga vai ser intensidade média vezes o tempo. Corrente em ampere, tempo em segundo, já sabe que carga é em coulomb. 6 vezes 3.600, 21.600 coulombs. Mas lembre, viu? Essa carga aí é a carga total. Então, você não tem que se preocupar quem é o cátion e quem é o ânion. Lógico, se ele pedisse só do cátion, era metade, porque a carga do cátion é igual a do ânion. Então, nem precisava disso aqui, mas é só para lembrar você, viu, gente? A carga total é a soma do cátion que foi para um lado com o ânion que foi para o outro. Deu 21.600 coulombs, tá bom? E letra B, ele quer a quantidade de prata depositado. Como em uma hora, que é 60 minutos, ele transportou isso aí de carga, ele só quer em 20 minutos, gente. Vamos fazer uma regra de 3, bora? Em uma hora, que é 60 minutos, dá 21.600. Em 20 minutos, seria que carga? Regrinha de 3, cruz credo, cruzei, ó. 60 vezes QT é igual a 21.600 vezes 20. 60 QT é 432 mil. Passa os 60 dividindo aí, a carga total é 7.200. Ei, Carlos, eu podia já ter dividido direto por 3? Parabéns. Se 60 minutos é 3 vezes 20 minutos, 21.600, se você dividir por 3, você acharia a carga de 20 minutos. Mas eu fiz uma regra de 3, 7.200 coulomb. Beleza. Só que ele quer os miligramas de prata, né, gente? Você sabe que é 7.200 coulombs em 20 minutos e cada coulomb transporta 1,1 miligramas. Então, se você quiser saber qual é a massa que foi transportada, se em um coulomb é transportado 1,1 miligramas, em 7.200 é transportado que massa? Faz o cruz credo. Isso me dá M vezes 1, 7.200 vezes 1,1. 7.200 vezes 1,1 dá 7.920 miligramas. Mas cuidado, hein? 1 grama tem 1.000 miligramas, ou 10 a terceira gramas. Então, 1 miligrama tem 10 a menos 3 gramas, ou 1 sobre 10 a terceira gramas. Ou seja, gente, para simplificar, de miligrama para grama, eu divido por 1.000, me dando 7,92 gramas, porque ele pediu em gramas. Tá aí, né, gente? Gostou da questão? E aí, o que é que você achou das nossas 3 primeiras questões? A quarta, você vai ter que usar o cátion e o ânion, é parecida com a 3. Bora comigo? Agora vem lá de Pernambuco. Em uma solução iônica, os íons positivos são 5 vezes 10 a 15, e cada um deles tem uma carga de mais 2 vezes a carga elementar. Eles se deslocam para a direita a cada segundo. Por outro lado, os íons negativos, que são 4 vezes 10 a 16, com carga cada uma menos E, se movem em sentido contrário, para a esquerda. Qual é a corrente elétrica em miliampere na solução? Nesse caso, gente, a gente vai precisar fazer cátion e ânion. Vamos bem devagarinho, tá? Cátion mais ânion é a carga total. Então, bora comigo. Cargas dos cátions são 5 vezes 10 a 15 e cada uma dessas cargas é 2E. Então, se você pegar 5 vezes 10 a 15 e multiplicar pela carga de cada um, que é 2E, eu vou ter 10 vezes 10 a 15 vezes E. Então, isso me dá 10 a 16 vezes a carga elementar. Os ânions agora, trabalhando em módulo. Lembre que vai entrar positivo no cálculo. 4 vezes 10 a 16, qual é o módulo da carga de cada ânion? Menos E. Em módulo dá E. Então, 4 vezes 10 a 16 vezes E. Então, isso dá 4 vezes 10 a 16 vezes E. Eu vou somar as duas para encontrar a carga total, né? Cátion mais ânion. Somando as duas, 10 a 16 vezes E dos cátions com 4 vezes 10 a 16 vezes E dos ânions, isso me dá 5 vezes 10 a 16 vezes E. Mas espera aí, gente, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Deixei para substituir no final para ficar mais fácil. Quando você multiplicar 5 por 1,6, dá 8. E aqui, propriedade das potências, conserva a base, 16 menos 19 menos 3. Tá aí a carga total, 8 vezes 10 a menos 3 coulomb. Viu como é legal? Pega o cátion, pega o ânion em módulo, soma as duas. E se tiver que substituir, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá aí a carga total, 8 vezes 10 a menos 3. Mas espera aí, ele pediu a intensidade média de corrente. Você percebeu que isso é em 1 segundo? Tá lá no enunciado, ele disse que tudo isso ocorre em 1 segundo, gente. Então, como a carga é 8 vezes 10 a menos 3, a carga total, porque no líquido é cátion mais ânion,
É só fazer que intensidade média é carga pelo tempo. Como o tempo é 1 segundo, né, não muda nada. 8 vezes 10 a menos 3 dividido por 1. Coulomb por segundo dá ampere. 8 vezes 10 a menos 3 ampere, ou, como 10 a menos 3 é mili, 8 miliampere. Gostei da questão, viu, Carlos? Letra C. Questão número 5. Lembra daquela questão que envolvia o gráfico? Você sabe fazer essa 5, né? Muito parecida com o exemplo que a gente mostrou. O gráfico mostra a variação da corrente em ampere no fio em função do tempo. Estou entendendo o gráfico aí. Muito bem. Qual a quantidade de elétrons? Poderiam ser prótons, se eu analisasse o sentido convencional, que passa por uma seção transversal do condutor nos primeiros 4 segundos. Cuidado, é só nos primeiros 4 segundos. Carga de um elétron em módulo 1,6 vezes 10 a menos 19. Como é que eu vou fazer, gente? Preciso fazer a área até 4 segundos. Cuidado, gente. É até 4. O gráfico vai até 8 aqui, mas ele pediu só até 4. Que figurinha eu tenho até 4? Um trapézio. Parabéns. Como é que se calcula a área de um trapézio, hein? A base maior dele é 4, de 0 até 4. A base menor é só 1, ó, porque vai do 3 até o 4. Percebeu, gente, que é do 3 até o 4? E a altura é quanto, hein? 4. Observe que não está em miliampere, está em ampere. Então, como é que se calcula a área de um trapézio? Lembrando de novo, base maior que é 4, mais base menor que é 1, vezes a altura que é 4, dividido por 2. Vou fazer para você, ó. Base maior, 4. Base menor, 1. Altura, 4 dividido por 2. Quanto é 4 mais 1? 5. 5 vezes 4 dividido por 2 dá 20 sobre 2. Então, a carga total é 10 coulombs. Mas ele pediu o que na questão? A quantidade de elétrons de cargas elementares. Como a carga é 10 e o módulo da carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, vamos passar dividindo. 10 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Passo 10 a menos 19 positivo. Como é que vai ser isso aqui agora, gente? Eu vou dividir 10 por 1,6. Dá 6,25 vezes 10 a 19 elétrons. Veja se tem essa resposta aí, letra A. Tô gostando, Carlos, tô gostando. Ei, agora se prepara que vamos entrar no miliampere vezes hora. Lembra dele? Naquela questão que a gente fez da teoria sobre o celular. E aqui trago uma bem interessante, ó. Considera um drone que utiliza uma bateria com carga total. Lembra que miliampere vezes hora é carga? 900 miliampere vezes hora. Se o drone operar por um intervalo de tempo de 90 minutos, opa, tem que transformar para hora, é? É, porque aqui está em miliampere vezes hora. O tempo está em hora. Ah, ele quer saber qual é a corrente fornecida pela bateria em miliampere. Então, pegou os dados direitinho? Tá aí o drone para você. Vamos lá. A carga, 900 miliampere vezes hora. O tempo não pode ficar em minuto e também não pode ser em segundo. É isso, professor? Você não disse que era segundo. Segundo é só se a carga for em coulomb. Aquela tá em miliampere vezes hora. O tempo tem que ser em hora. Como é que a gente transforma de minuto para hora, hein, Carlos? Uma hora tem 60 minutos, né? Um minuto é 1 sobre 60 da hora. Então é só dividir por 60, né? É, se uma hora tem 60 minutos, um minuto é 1 sobre 60 da hora. Então 90 minutos é só dividir por 60. 1,5 horas. Como é que a gente faz então? Se intensidade média é carga sobre tempo, qual é a carga? 900 miliampere vezes hora. Qual é o tempo? Hora. Corta hora com hora, Carlos. O que é que sobra? Miliampere. 900 por 1,5, 600 miliampere. Já é a resposta, ó. Letra B. Tá aí, Carlos? Gostei da questão. Mais uma, Carlos. Ei, cuidado com essa questão. Questão do Enem. Questão extremamente perigosa. Porém, muito interessante. Vou fazer bem devagarinho. Carregadores elétricos são projetados para fornecer energia a baterias recarregáveis, como as usadas em aparelhos celulares e máquinas fotográficas. Todos nós usamos um carregador para o nosso celular, não é verdade? As especificações típicas de um desses dispositivos são: carregador, entrada, ó gente, só uma coisa, AC significa corrente alternada, mas não se preocupa com isso não, porque vem da rede elétrica, lembra? 100 a 240 volts, variando a tensão. Fornece 200 mA numa frequência de 50 a 60 Hz. Gente, isso aqui vai ter maiores detalhes lá em eletromagnetismo. A gente não vai usar isso aqui como você vai ver. A saída está em corrente contínua.
DC, seu celular, a bateria do seu celular funciona com corrente contínua. AC é alternada, DC é contínua. 5 volts, 1000 miliamperes é a saída do carregador. A sua bateria é uma bateria recarregável que funciona numa tensão de 1,5 volts com uma carga de 4000 mAh. Cuidado com as especificações. Olha a pergunta que é feita. Usando o carregador com corrente máxima, qual é o tempo total de recarga dessa bateria totalmente descarregada em hora? Preste atenção às observações que eu vou dar agora. A bateria, ela é ligada à saída do carregador. Não é verdade, gente? Cuja entrada está ligada à tomada. Então você bota na tomada, mas o seu celular é ligado à saída do carregador. Portanto, a bateria é carregada pela corrente de saída e não de entrada. Então você não vai olhar a entrada, porque o que vai interessar é a saída que vem para o seu celular. E qual é a corrente que é fornecida na saída? 1000 mA. Verifique, saída 1000 mA a corrente. Sendo a carga da bateria 4000 mAh vezes hora, né? Ó, vamos só voltar para a gente verificar isso. Ó. A bateria é 4000 mAh vezes hora. Isso é a carga da bateria. E a corrente de saída é 1000 mA. Ah, Carlos, entendi. Então a gente pode determinar o tempo total de recarga. Corrente 1000 mA, carga 4000 mAh vezes hora. Substituir na fórmula da intensidade média, carga sobre tempo. Isolei o tempo, que é o que se deseja. O tempo passa, a intensidade média passa dividindo. 4000 mAh vezes hora dividido por 1000 mAh. Cortando miliampere com miliampere, isso me dá 4 horas. Então, ó, olha para mim, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Você tem que ter muito cuidado com essas questões, porque essas questões não tem nos livros. Essas questões são as questões práticas do dia a dia. Então essa questão merece muita atenção. Se preocupe com a saída do carregador, que vai fornecer uma corrente de 1000 mA e sua bateria tem uma carga total de 4000 mAh vezes hora. Isso lhe permite achar o tempo. Anota essa questão, tá? E eu trago, gente, para você uma questão de pura interpretação. A principal finalidade nessa questão é trabalhar com você interpretação. Uma questão lindíssima da Faculdade Albert Einstein, uma questão discursiva, eu adaptei para você. Então não deixe de acompanhar e ver que questão belíssima. As 4 questões finais exigem um pouco mais de você agora, tá bom? Transplante, enxerto de pele. No fim da década de 1920, iniciou-se uma técnica que revolucionou a medicina. O transplante, também chamado de enxerto de pele. O maior órgão humano utilizado para cobrir partes do corpo que perderam substância cutânea, ou seja, pele, né, devido a lesões, queimaduras, feridas cirúrgicas ou câncer de pele. A retirada do enxerto pode ser feita, entre outras maneiras, com o uso do dermatomo elétrico, nome dado ao equipamento para corte da pele, a ser utilizado em um transplante, o qual utiliza uma bateria de Li-ion de 2.400 mAh vezes hora, pela terceira vez, né? Podendo ser utilizada por 75 minutos em média sem parar. Na medicina, estudos matemáticos, especificamente na fisiologia, especialistas desenvolveram equações, ou seja, fórmulas matemáticas responsáveis por determinar a área da superfície do corpo humano. O Dr. Mosteller desenvolveu uma fórmula prática para determinar a área da superfície do corpo de uma pessoa. Então, se você quiser saber a área de pele de uma pessoa, basta usar essa fórmula. Ó. A altura da pessoa em centímetros vezes a massa dela em quilos dividido por 3.600. Está aí, ó. ASH é a área da superfície em metros quadrados. H em centímetros é a altura e M em quilos é a massa. Então vamos lá. Admita que um homem adulto medindo 1,80 metros de altura e com 80 kg sofra uma queimadura de terceiro grau em 20% do seu corpo e que necessite de um transplante, ou seja, um enxerto da pele em toda a extensão da queimadura. A área em metros quadrados a ser transportada e a corrente elétrica consumida pelo aparelho quando utilizado sem parar em amperes é de... Tem que parar o vídeo e observar que são 2 cálculos distintos e que um não depende do outro. O cálculo da área é como se fosse uma questão de matemática, uma questão de interpretação. E o cálculo da corrente a gente já fez 3 vezes hoje. Então são 2 cálculos distintos. Você anotou tudo?
Pare o vídeo, anote tudo e tente fazer. Vale a pena. Então vamos lá. Primeiro cálculo, cálculo da área total do corpo humano. A altura tem que ser em centímetros, então 1,80 metros, eu multipliquei por 100, porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, fazendo isso aí, eu vou ter 180 centímetros. A massa fica em quilograma mesmo. E aí eu consigo achar a área que já vem direto em metros quadrados. Então, a altura em centímetros, cuidado, tem que transformar para centímetro, vezes a massa em quilos, dividido por 3.600. 180 vezes 80 é 14.400. Dividido por 3.600, isso me dá 4. Raiz de 4, então a área total da pessoa é 2 metros quadrados. Mas você leu a questão, né? A área do enxerto é só 20% desse valor. Eu repeti para você lá da questão, ó. De acordo com o enunciado, sofra uma queimadura de terceiro grau em 20% de seu corpo e que necessite de um transplante em toda a extensão da queimadura. Então, eu só vou usar 20% daquele valor. Então, 20% do que você achou. 20% de 2. Então, 20 sobre 100 vezes 2. 20 vezes 2, 40 sobre 100. Então, a área a ser enxertada, transportada, é 0. Transplantada é 0,4 metros quadrados. É uma questão de interpretação, questão de matemática. A questão de física vem agora. Qual é a intensidade média da corrente? Já fiz esse cálculo hoje, né? A carga total lá do aparelho é 2.400 mAh vezes hora e o tempo, cuidado, tem que ser em hora. 1 hora tem 60 minutos. Cada minutinho, 1 sobre 60 da hora. Então, preciso dividir por 60 para transformar minuto em hora, que aqui está em miliampere vezes hora. 1,25 horas. Vamos calcular, então, a intensidade média. 2.400 mAh vezes hora dividido por 1,25. Corta hora com hora. 2.400 por 1,25 dá 1.920 mAh. E este valor, gente... Lembrando que cada miliampere é 10 a menos 3 ampere, ou seja, 10 a menos 3 é 1 sobre 1.000. Se você quiser transformar miliampere em ampere, a questão pede isso. Lembre que esse 10 a menos 3 passa dividindo por 1.000. Ou anote aí, de miliampere para ampere é só dividir por 1.000. Dividindo por 1.000, eu vou ter 1,92 ampere. E aí, a alternativa correta, letra B. A área a ser transplantada, 0,4 metros quadrados. E a corrente, 1,92 ampere. Vamos à nona questão. Gente, essa questão está resolvida de várias maneiras diferentes, inclusive com respostas diferentes em várias resoluções pela internet. Eu pediria que você fizesse uma análise precisa, tá? No final eu dou uma indicação de um site em que eu acredito que me deu a solução mais razoável para ela. Então vamos lá fazer a nona questão, uma questão que merece muito sua atenção. Questão da Unesp, 2017, segunda fase. O mecanismo de formação das nuvens de tempestade provoca a separação de cargas elétricas no interior da nuvem, criando uma diferença de potencial elétrico entre a base da nuvem e o solo. Ao se atingir certo valor de potencial elétrico, ocorre uma descarga elétrica, que nós chamamos de raio. Tá aí o desenho aí, né? Com a diferença de potencial entre a base e a base da nuvem e a Terra de 1,8 vezes 10 elevado a 8 volts. Suponha que quando a diferença de potencial entre a nuvem e o Sol atingir o valor de 1,8 vezes 10 a 8 volts, você já vê que já dá uma ideia de que ela está variando, né? Ocorreu um raio que transferiu uma carga elétrica total de 30 coulombs em módulo, da nuvem para o solo, em apenas 200 mili, ou seja, 200 vezes 10 a menos 3 segundos. Atenda às duas solicitações seguintes. Calcula a intensidade média da corrente elétrica em ampere, já fizemos várias vezes hoje a letra A. E a B, calcula o número de baterias de 10 volts e capacidade de 50 amperes vezes horas, que poderiam ser totalmente carregadas, supondo que toda a quantidade de energia desse raio pudesse ser transferido para elas. Então, letra A, que já fizemos algumas vezes hoje. Qual é a carga total? 30 coulombs. Em quanto tempo essa carga foi transferida da nuvem para o solo? 200 milissegundos. Mili é 10 a menos 3 segundos. Então, para calcular a intensidade média de corrente, eu divido 30 por 200 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3, gente, eu posso passar positivo, né? Só lembrando para você que mili é 10 a menos 3. Passou o positivo, 30 vezes 10 a terceira. 30 vezes 10 a terceira, eu posso escrever 30 vezes 1.000, 30 mil, né? 30 mil dividido por 200
150 amperes é a corrente elétrica transferida da base da nuvem até o solo. Está feita a letra A. Letra B, atenção agora. Calcula o número de baterias de 10 volts e capacidade de 50 amperes vezes horas que poderiam ser totalmente carregadas, supondo que toda a quantidade de energia desse raio pudesse ser transferida a elas. Como é que a gente vai fazer? Vamos calcular a energia total do raio e depois comparar com a energia individual de cada bateria. Então, bora começar? Como é que eu vou calcular a energia potencial elétrica acumulada pelo sistema nuvem-terra? Em primeiro lugar, eu vou considerar que o sistema nuvem-terra é um gigantesco capacitor, com placa positiva na nuvem e negativa no solo, ou vice-versa, não interessa. Então existe um campo elétrico aqui entre eles. Você ainda lembra como é que se calcula a energia potencial elétrica armazenada em um capacitor plano? Aula 72? Parabéns! Q vezes U sobre 2. A carga total transportada da base da nuvem até o solo é 30 coulombs sobre uma tensão de variável, de 1,8 vezes 10 a oitava volts. Então, calculando a energia potencial elétrica acumulada, 30 vezes 1,8 vezes 10 a oitava dividido por 2. Fazendo a continha, né? 30 vezes 1,8 é 54 vezes 10 a oitava dividido por 2. Fazendo a conta, então, 54 por 2, 27 vezes 10 a oitava joules. Essa é a energia potencial elétrica acumulada pelas cargas presentes no sistema nuvem-terra. Mas olha essa observação que eu vou dar a você, que é exatamente nessa observação que existem as resoluções diferentes na internet. Vou ler com muita calma para você. Note que após a nuvem atingir essa tensão aí, ela vai diminuir linearmente até zero durante a descarga do raio. Ou seja, essa diferença de potencial é quando a carga está total. À medida que essa carga vai sendo descarregada, essa diferença de potencial vai zerar. Só que para formar essa diferença de potencial, houve um carregamento. E você já aprendeu comigo em capacitor que no capacitor a tensão começa de zero e atinge um valor máximo que corresponde a 30 coulombs. É exatamente por isso que a fórmula que nós usamos é a área do triângulo. Porque a carga varia com a diferença de potencial. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente. À medida que a carga vai sendo acumulada, a tensão vai aumentando. De modo que a energia acumulada é a área do triângulo. No entanto, se for considerado, que o enunciado não deixou claro isso, se for considerado uma tensão constante, aí a energia potencial teria uma tensão constante e que me daria a energia por Q vezes U. E aí o resultado seria o dobro do que eu encontrei. Então, algumas soluções na internet vão resolver fazendo só Q vezes U. Tá errado? Não, porque se considerou que a tensão fosse constante. Como o enunciado deu uma leve ambiguidade, isso justifica o porquê de ter uma ou outra solução diferente, tá? Mas eu vou mais por essa consideração de que vai haver uma tensão variável com a carga, até porque isso é um capacitor, ok? Muito bem, cara. Vamos calcular então a carga acumulada em cada bateria. Considerando que a energia vai ser 27 vezes 10 a oitava, vamos agora calcular a carga em cada bateria. A carga em cada bateria é 50 amperes vezes hora. Cada hora tem 3.600 coulombs, porque eu vou trabalhar no sistema internacional, né? Uma hora tem 3.600 coulombs. Então, a carga total é 180.000 amperes vezes segundo. Mas, espera aí, ampere vezes segundo, olha lá na nossa teoria, é coulomb. Então, gente, essa é a carga total acumulada na bateria. Muito bem, que eu posso escrever como 1,8 vezes 10 a quinta coulomb. E a energia potencial elétrica acumulada na bateria, gente, ela não vai ser Q vezes U sobre 2. Por quê? Porque a bateria não é um capacitor. A diferença da bateria para o sistema nuvem-terra é que o sistema nuvem-terra é um capacitor. E a bateria não. Ela não tem uma tensão variável. A tensão é constante em seus terminais. Aí entraria naquele caso do gráfico 2, né? O trabalho
ou a energia é Q vezes U. Até porque a gente já viu da aula 71, né? Que o trabalho para transportar uma carga sobre tensão constante é Q vezes U. Então, em outras palavras, por que no caso da bateria eu não divido por 2? Porque a tensão é constante. Por que no sistema nuvem-terra eu divido por 2? Porque é variável, é um triângulo. Aí divide por 2, porque a área do triângulo divide por 2. Então, calculando a energia na bateria, que não pode ser Q vezes U sobre 2, porque U é constante. Se U é constante, é Q vezes U, conforme o gráfico 2 que a gente mostrou. Então, a carga da bateria já calculamos, 1,8 vezes 10 a quinta, e a tensão constante, 10 vezes 1,8 vezes 10 a quinta, então eu posso dizer que é 1,8 vezes 10 a sexta joules. Então, gente, agora eu consigo calcular o número de baterias que podem ser carregadas a partir da energia do capacitor nuvem-terra. Como a energia do sistema nuvem-terra é 27 vezes 10 a 8 joules e a energia de cada bateria é 1,8 vezes 10 a sexta, é só dividir para encontrar o número de baterias que podem ser carregadas com essa energia da nuvem. 27 vezes 10 a oitava, dividido pela energia de cada bateria, 1,8 vezes 10 a sexta. Esse 10 a sexta passa negativo, em cima vai ficar conserva a base e soma os expoentes, 10 ao quadrado. E embaixo 1,8. 27 vezes 10 ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, dá 2.700. Dividido por 1,8, 1.500 baterias. Então, resposta da letra A, 150 amperes. Resposta da letra B, considerando a observação que a energia é Q vezes U sobre 2, porque é um capacitor, daria 1.500 baterias. No entanto, como eu já disse, em outras soluções da internet, em que se considerou que o enunciado não foi claro com relação a isso, se a tensão fosse constante, eu encontraria o dobro de baterias, porque a energia seria o dobro, porque o gráfico seria um retângulo, não divide por 2. Daria 3.000 baterias. Mais comentários sobre a resolução, que também é justificada pela primeira possibilidade, vocês encontram na resolução do curso objetivo, onde tem as melhores resoluções da internet. Quando você clicar nesse link, você vai procurar a segunda fase, Ciências da Natureza e Matemática, a questão 21, que o pessoal do objetivo dá maiores aprofundamentos do que eu falei. Então, considerando a resposta que eu acho mais viável, seria 150 amperes na A e 1.500 baterias. No entanto, questão passível de anulação, porque não deixou claro que a tensão seria variável. Porque se considerasse constante, a resposta seria 3.000 ao invés de 1.500. Questão número 10. UERJ adaptada. Carlos, vem comigo nessa belíssima questão 10. Aceleradores de partículas são ambientes onde partículas eletricamente carregadas são mantidas em movimento, como as cargas elétricas em um condutor. No Laboratório Europeu de Física de Partículas, na CERN, está localizado o mais potente acelerador em operação do mundo. Eita, questão real, hein? Na divisa entre a Suíça e a França. Considere as seguintes informações para compreender seu funcionamento. Os prótons são acelerados em grupos de cerca de 3.000 pacotes. Esses pacotes são mantidos em movimento no interior e ao longo de um anel de 30 km de comprimento. Então, os prótons serão em 3.000 pacotes que se movimentam ao longo de 30 km de comprimento. Só que cada pacotezinho desse, gente, tem 10 elevado a 11 prótons. Como são 3.000 pacotes, então eu tenho 3.000 pacotes, cada um com 10 elevado a 11 prótons, que estão se deslocando com a velocidade próxima à velocidade da luz no vácuo, que aqui embaixo ele já está dando como 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Lembre que cada próton tem essa carga aqui, tá? Ele quer saber de você qual é a corrente elétrica em amperes que está circulando ao longo desses 30 km. Gostou da questão, gente? Primeira coisa que eu vou fazer, calma, calcular a carga total, porque eu preciso dela para poder calcular a corrente. 3.000 pacotes, cada um com 10 a 11 prótons. E cada próton tem uma carga de módulo E. Então eu vou fazer 3.000 pacotes vezes 10 a 11 prótons em cada pacote, vezes a carga de cada próton, para encontrar o valor em Coulomb. Como o módulo de carga, cada próton tem carga 1,6 vezes 10 a menos 19, olha a conta. 3.000 pacotes, tendo 10 elevado a 11 prótons cada um, e cada próton com 1,6 vezes 10 a menos 19. Multiplica aí, ó, 3.000 vezes 1,6 dá 4.800. E aqui, ó, conserva a base e soma os expoentes.
11 menos 19 dá menos 8. Isso aqui é a carga total dos 3.000 pacotes com 10 elevado a 11 prótons cada um. E o tempo, professor? Ah, eu preciso da cinemática, né? Ele deu a distância e deu a velocidade. Você ainda lembra dessa fórmula, né? Pois é, gente. Lembrando ainda, tá, gente, que 1 quilômetro tem 1.000 metros ou 10 a terceira metros. Como a velocidade está em metros por segundo, a distância tem que ser em metro para poder ter a mesma unidade. Então, vamos lá colocar os dados. Ó. Velocidade é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que a velocidade do próton é praticamente igual à velocidade da luz, é bem próxima na realidade. A distância total é 30 quilômetros, transformando em metro, para ficar o som bater com a imagem, né? 30 vezes 10 a terceira metros, que eu posso opcionalmente escrever como 3 vezes 10 a quarta. Eu tirei um zero aqui e aumentei o expoente. Então eu consigo calcular o tempo com isso, porque se velocidade é ΔS por ΔT, variação do espaço pela variação do tempo, né? A gente viu isso nas aulas 1 e 2 do nosso curso, né? Já estamos na 73. Eu posso isolar o tempo fazendo ΔS por V. Quem é o ΔS? 3 vezes 10 a quarta. Quem é o V? 3 vezes 10 a oitava. Cortando 3 com 3 e o 10 a oitava passa negativo para cima. Cortei 3 com 3, né? Conserva a base, o tempo 10 a menos 4 segundos. Então, gente, aqueles 30 quilômetros são percorridos pelo próton em apenas 10 a menos 4 segundos. Agora eu consigo calcular a intensidade média de corrente elétrica. Já tem o tempo que os prótons percorrem os 30 quilômetros e já tem a carga total deles. Como é que se calcula a intensidade média? Carga sobre tempo. 4.800 vezes 10 a menos 8, eu não preciso ter botado em notação científica, né, porque não era a resposta final, dividido pelo tempo 10 a menos 4. O que é que eu faço agora, gente? O 10 a menos 4 passa positivo, e agora eu vou fazer aqui, ó, conserva a base e soma os expoentes. Conserva a base, menos 8 mais 4, menos 4. 4.800 vezes 10 a menos 4, que é a mesma coisa de 0,48. Eu ando com a vírgula 4 casas para a esquerda, o menos 4 fica 0, ou seja, 10 elevado a 0 é 1. Ou divido 4.800 por 10.000, daria 0,48 ampere. Tem essa alternativa? Letra D. E essa questão vai em homenagem ao pessoal da turma de eletromagnetismo básico, provavelmente questão da minha prova. Se você está assistindo esse vídeo, você acabou de ganhar uma questão da prova. É uma questão que tem o Halliday, muito interessante, tá? É uma questão que vai calcular o quê, gente? A velocidade com que os elétrons se arrastam no movimento da corrente elétrica. Os elétrons estão em movimento totalmente desorientado, mas eles não se organizam depois do movimento ordenado. A gente chama isso de velocidade de arrasto ou velocidade de deriva, tá bom? Vamos à questão. Em um circuito de corrente contínua, a gente pode considerar que é uma corrente constante, utiliza-se um fio de cobre com diâmetro de 1,6 milímetros. Você sabe que o raio é a metade do diâmetro, então já coloquei dentro do parênteses a metade, 0,8 milímetros. E apresenta 8,4 vezes 10 a 28 elétrons livres por metro cúbico. Então isso aí é cobre. Lembra do começo da aula? Isso aí é a quantidade de elétrons livres, gente, no cobre, tá bom? Ao se ligar ao circuito, a corrente de 10 amperes, produzida quase instantaneamente, resulta no movimento dos elétrons livres. É a velocidade de arrasto, que não é igual à velocidade do campo elétrico, que é quase igual à velocidade da luz, né? Ele quer saber qual é essa velocidade dos elétrons livres. Deu a carga do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19. O que está de amarelo, gente, são os dados que eu preciso. Raio, quantidade de elétrons livres por metro cúbico, corrente e carga do elétron. Então, qual seria a velocidade? Então, para isso, eu vou deduzir uma fórmula para a velocidade dos elétrons. É isso que eu vou botar na prova, viu, turma de eletromagnetismo básico aí do IF. Eu vou calcular essa velocidade de arrasto, velocidade de deriva, a gente pode chamar, a partir da intensidade de corrente, do número de elétrons livres por centímetro cúbico, da carga do elétron e do raio. Então, veja, eu só preciso dessas 4 informações para calcular essa velocidade. Então, para isso, eu preciso ter alguns elementos geométricos. Cálculo da distância L, o comprimento do fio em função do volume, que é 1 metro cúbico. Essa informação é importante, né, gente? A quantidade de elétrons livres por metro cúbico. Então, você sabe da matemática que o fio é um cilindro. E sendo um cilindro, o cilindro tem uma área, que é um círculo,
e um comprimento L, que a gente chama de altura. Então, o volume do cilindro é a área vezes L. Só que a área de um círculo, todo fio é circular, é πr ao quadrado, lá da matemática. E L é a altura, ou comprimento, que é L. O volume já é 1 metro cúbico, já coloquei aqui 1. Ó. Então, eu vou calcular o comprimento do fio, que vai ser 1 dividido por πr ao quadrado. Mas, cara, por que você está calculando essa distância? Lembra que ele pediu velocidade? Eu preciso da distância e do tempo. Ah, eu calculei a distância. Agora você vai calcular o tempo. Exatamente. Intensidade média de corrente ou intensidade de corrente é carga sobre tempo. E daqui eu vou fazer o quê, gente? Posso isolar o ΔT, né? ΔT é carga sobre corrente. Mas carga não é o número de elétrons livres vezes o módulo do elétron? Carga é N vezes E. Então, descobri que o tempo é N vezes E dividido por I. Então, com a expressão do comprimento e do tempo, já tem a expressão da velocidade. Ó. Velocidade dos elétrons, ou velocidade média, ela é constante, é o comprimento pelo tempo. Comprimento, a partir do fio, é 1 sobre πr ao quadrado. E o tempo é N vezes E sobre I. Então, vamos dividir um pelo outro. Ó, comprimento, 1, porque é 1 metro cúbico, né? Lembra disso? Dividido por πr ao quadrado, volume por área, né? Que eu estou querendo dizer. E o tempo é N vezes E sobre I. Então, vou conservar o numerador e multiplicar pelo inverso. Então, vai ficar 1 sobre πr, 1 dividido por πr ao quadrado, vezes o inverso disso aqui, I sobre NE. Então, daqui eu acabei de descobrir a velocidade dos elétrons. É a corrente dividido por π vezes o raio ao quadrado, multiplicado pelo número de elétrons livres vezes a carga do elétron. Então, a questão literal é essa aqui. A velocidade dos elétrons é esse valor aqui. Se você tem os valores, você pode substituir. A corrente é 10 amperes, o π é 3,14, o número de elétrons é 8,4 vezes 10 elevado a 28 elétrons por metro cúbico. Você tem a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 e um cuidado que você tem que ter agora. Não pode ser em milímetro o raio, porque a gente está calculando em metros por segundo. Se você está considerando o volume em metros cúbicos, o raio tem que ser em metro. Atenção, isso é muito sério, tá? Algumas questões podem trazer centímetro cúbico aqui. Você teria que vir para metro cúbico aqui. Então, como o raio está em milímetros, é só lembrar que... Lembrar o quê? 1 metro tem 1000 milímetros. 1 metro tem 10 a terceira milímetros. 1 milímetro tem 10 a menos 3 metros. Então, no lugar de milímetro, eu vou botar 10 a menos 3 metros. 0,8 vezes 10 a menos 3 metros, que também eu posso escrever, se eu aumentar aqui para 8, aqui diminui para 4. 8 vezes 10 a menos 4 metros. Agora, gente, calculadora para fazer conta. Corrente é 10, π é 3,14, o raio 8 vezes 10 a menos 4 ao quadrado. O número de elétrons livres por metro cúbico é 8,4 vezes 10 a 28. E a módulo da carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos fazer aqui embaixo, ó. 8 ao quadrado é 64, 10 a menos 4, menos 4 vezes 2, menos 8. A única coisa que eu fiz daqui para cá foi resolver isso aqui ao quadrado. Agora preste atenção, todas as potências eu vou subir, tá bom? 10 a menos 8 subiu 10 a oitava, 10 a 28 subiu 10 a menos 28 e 10 a menos 19 subiu 10 a 19. E o que foi que eu fiz aqui? Eu multipliquei, faz na calculadora aí, 3,14 vezes 64 vezes 8,4 vezes 1,6. Isso dá aproximadamente 2.700. E aqui em cima, gente, é incrível. Vai dar 1. Sabe por quê? Vamos lá. Conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 8 é 9. Mais 19, 28. 10 elevado a 28 vezes 10 a menos 28. Dá 10 elevado a 0, que é 1. Então, a velocidade é 1 dividido por 2.700. Divida aí 1 por 2.700. 0,0037 metros por segundo, ou, em notação científica, 3,7 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. Gente, a velocidade de arrasto dos elétrons livres na corrente elétrica é muito, muito pequena, embora o campo elétrico se propague praticamente com a velocidade da luz. Então, cuidado com isso. A velocidade de arrasto dos elétrons na corrente elétrica é de apenas esse valor. E aí você pode estar se perguntando, e por que é que quando eu acendo uma luz, instantaneamente ela brilha? Porque, na realidade, gente, o campo elétrico ele se arrasta ao longo de toda a fiação. O campo elétrico transmite simultaneamente, instantaneamente para todos os elétrons. Eles se movimentam muito lentos, mas instantaneamente, devido ao campo elétrico, tem uma velocidade igual à velocidade da luz praticamente. São lentos, mas como todos se movimentam ao mesmo tempo,
Os que já estão na luz já praticamente se movimentam quando a luz é acesa. Interessante, né? Então, resposta 3,7 vezes 10 a menos 4. A que mais se aproxima? Letra E. E aí, o que é que você achou da nossa aula de corrente elétrica? Legal, né? Foi só a primeira aula, tá? Das inúmeras que vamos ter em eletrodinâmica. Eu peço que você compartilhe aí esse vídeo, tá? Se inscreva no canal, passa aí para muitos alunos aí, tá? Até o pessoal mesmo do curso superior, às vezes precisa dessa aula aí de corrente elétrica. Um grande abraço para você. Até a nossa próxima aula falando sobre leis de Ohm.